Dando continuidade à aula passada, vamos agora finalizar a construção desse banco de dados, tá? A gente vai pegar esse modelo e vai fazer com que ele seja construído no banco de dados MySQL de fato, certo? Para fazer isso, nós vamos usar o recurso aqui no menu Database Forward Engineering, que significa que ele vai pegar esse modelo e vai gerar um código SQL para a construção do banco de dados em si, tá? E esse código SQL já vai ser executado lá no banco de dados MySQL, construindo assim, de fato, as tabelas, os seus relacionamentos, enfim, fazendo com que esse banco de dados ele passe a existir lá no nosso banco de dados MySQL. Para isso, para que a gente possa fazer isso aqui, primeiro ponto, você vai ter que ter instalado já na sua máquina o banco de dados MySQL, e eu já ensinei como fazer isso em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição ou aqui no card desse vídeo, mostrando como você iniciar com o banco de dados, tá? O título da aula é Iniciando com o Banco de Dados. Nessa aula eu ensinei como você baixar o XAMPP, que é um conjunto de programas que já vem o MySQL nesse conjunto de programas, já vem o banco de dados MySQL, assim como outras ferramentas para administrar esse banco de dados, tá? Então, se você não sabe como instalar o MySQL, antes da gente fazer essa construção aqui de fato, utilizando esse recurso, eu sugiro você assistir o vídeo e em seguida voltar para continuar essa aula daqui, tá? Mas bem, se você já sabe como instalar e já tem instalado o MySQL na sua máquina, a gente pode dar continuidade aqui. Vamos lá. Só que antes de executar o comando, eu vou aqui no menu Edit, na opção Preferências, tá? E a gente vai fazer uma pequena alteração aqui, uma pequena configuração aqui nesse menu lateral, na parte onde tem MySQL. Eu vou precisar alterar a versão, tá? A versão alvo do MySQL, ou seja, para qual versão do MySQL esse código SQL ele vai ser gerado. Por que isso? Porque o MySQL atualmente ele está na versão 8. Eu até deixei aberto aqui, ó, na Wikipedia aqui, o MySQL, para a gente ver o histórico de versões dele, tá? Então ele tem um histórico de todas essas versões aqui, certo? E a última versão estável dele, que estava sendo utilizada, é a 5.7, tá? Essa versão 5.7 era a última versão que estava sendo utilizada, e agora, depois dessa 5.7, ele pulou para a versão 8. E aqui nessa versão 8, ele já tem um novo recurso que é muito específico, tá? Recursos para índices invisíveis, enfim, a gente não vai mexer com essa parte, então ela não nos interessa. Porém, o MySQL Workbench, ele já está configurado por padrão aqui, provavelmente aí no seu, para gerar para a versão nova, para a versão 8. E se você tentar gerar e for instalar e tiver instalado o banco de dados MySQL o 5, a versão 5.7, provavelmente vai dar um conflito e não vai rodar o comando gerado, tá? Então eu sugiro que você altere aqui para o MySQL versão 5, tá? 5.7.35, ok? Você pode fazer isso e dar um ok, e aí sim a gente pode vir aqui no menu Database e vir em Forward Engineering, que seria para gerar o nosso comando, tá? Aqui nessa tela, vamos precisar fazer um ajuste, certo? Você vai configurar aqui o hostname, verificar se está apontando para o seu IP local, para o local da sua máquina, username root, que é o usuário padrão do MySQL, a instalação padrão. A senha, a minha senha aqui do MySQL está em branco. Se você tem alguma senha, você pode configurar aqui nesse botão, se você modificou a senha na instalação do MySQL. Enfim, se você não modificou, não precisa atualizar aqui a senha, tá? E você pode vir aqui também na aba Advanced, certo? E você vai precisar inserir aqui um novo parâmetro nesses itens aqui, para que o comando funcione de fato, certo? E aqui nesses itens você vai precisar adicionar um novo parâmetro, que seria use SSL igual a 0, tá? Adicionando isso aqui, a gente vai dizer que ele não precisa, que ele não utilize uma conexão segura, tá? Para fazer esse comando aqui, conectar o banco de dados MySQL, porque está na nossa própria máquina, enfim. Então a gente teria que configurar certificado de segurança, enfim. A gente não vai mexer com isso aqui agora, o nosso banco de dados já está instalado e a gente pode simplesmente desativar aqui o uso do SSL, tá? Fazendo isso aqui, você já pode clicar em Next.
Opções padrões, pode deixar aqui, não precisa alterar nada. Next, novamente. Tá? Então, ele vai dizer aqui, ó, gerar um total de 7 objetos, tá? Que são nossas tabelas que a gente desenhou aqui no nosso modelo, certo? Então, podemos dar Next novamente aqui. E aqui está o código SQL que ele gerou para a gente, ó. Ele vai executar todo esse código lá no banco de dados MySQL, fazendo com que seja construído, tá? Esse código aqui é um código na linguagem SQL, que é uma linguagem padrão para manipular banco de dados. Se você ainda não tem esse tipo de conhecimento, não tem problema. É só seguir a aula, você vai conseguir construir o sistema da escola tranquilamente, tá? Depois eu vou gravar algumas aulas específicas sobre banco de dados, sobre a linguagem SQL, enfim. Você pode aprofundar nesse estudo mais à frente. Então aqui é só clicar em Next para continuar. Ele conecta ao banco de dados, executa o script, né, o código, enfim, vê se está tudo, confere se está tudo feito direitinho no servidor, tá? E salva um estado de sincronização. Beleza. Então, comando concluído com sucesso. Feito isso, você pode dar um close aqui para fechar a tela e está construído o nosso banco de dados lá no MySQL. Se você quiser conferir de fato, você pode vir aqui no seu navegador. Se você já instalou o MySQL e está tudo certo, você vai conseguir acessá-lo através do endereço localhost/phpMyAdmin, tá? Por esse endereço aqui, localhost/phpMyAdmin. Se você instalou tudo certinho o MySQL e ele gerou o script com sucesso, você vai enxergar aqui no phpMyAdmin o banco de dados já criado no MySQL. Está aqui, então, tenho aqui, ó, escola modelo, que foi o nosso modelo que a gente criou lá no MySQL Workbench. Clicando nele, você vai ver que ele já criou aqui todas as tabelas que a gente tinha lá. Tá? Já criou as tabelas, já fez o relacionamento, enfim. Está tudo prontinho. Agora a gente já pode partir para o Delphi e começar a criar as nossas primeiras telas e criar também a conexão com esse banco de dados daqui, tá? Então, vamos para a próxima aula que a gente vai começar a mexer no Delphi de fato e começar a programação do nosso sistema.